Feliz sábado. Feliz sábado. Hoje é um dia muito especial porque é sábado, né? Hoje é um culto especial. Diz que o momento mais importante do sábado é o momento do culto. E o momento mais importante do culto é o culto divino. É porque é o momento da pregação da palavra, né? É a palavra de Deus. Então eu acho que hoje é um dia ainda mais especial porque eu vou falar de amor. Eu resolvi falar de amor para eu não falar muito do casamento de Bruno. Porque se eu fosse falar de amor só lá no casamento de Bruno, eu ia falar demais. E aí eles iam ficar muito cansados. Então eu vou começar a falar de amor agora, porque depois eu posso falar menos. Amar é uma coisa muito boa. Amar é a energia da vida. Ah, como é bom amar. E eu só fico triste porque às vezes eu sou um estúpido, gasto meu tempo naquilo que eu não amo. E eu precisava gastar tempo naquilo que eu amo. Vou pregar para vocês e para mim também. E talvez eu mereça uma surra hoje para aprender a viver mais baseado no amor. Tem alguns textos que eu separei aqui, mas eu elegi São João capítulo 4, versículo 16 em diante. Eu elegi esse para a gente ler agora. A gente pode mencionar outros, mas nós vamos ficar com esses. Ainda pensando no amor, a gente vai para o casamento do pastor Bruno, não é? E o endereço, o mapa direitinho, você vai encontrar no site. Tem um site, www.brunoicris. Acho que dá para lembrar, não dá? brunoicris.com. Tá? Entra lá, você tem um mapinha, vai chegar direitinho lá para essa festa de amor. Tá bom? www.brunoicris.com. Agora é tudo moderno. Eu sou um analfabeto da informática, mas eu preciso de entrar mais nisso aí. É que eu não dou conta dos meus relacionamentos reais, está difícil de dar conta dos virtuais. Então eu estou optando ultimamente pelos pessoais, assim, no tete a tete. Depois a gente acha que vai precisar de entrar mais aí nos virtuais. Encontraram um texto, 1 João 4, versículo 16. 1 João? É, 1 João. Eu não falei primeira, não? Desculpem. É que João é muito rico, tem Evangelho, primeira, segunda e terceira. Então é a primeira carta. Primeira carta de João 4, 16. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje e a última parte do verso. Não vou ler o verso do começo, não. A última parte. Deus é amor. Eu acho que essa aqui é a frase mais curta e que precisa ficar na nossa mente, no nosso coração. Deus é amor. E aí ele continua dizendo assim: aquele que vive no amor, vive unido com Deus. A gente fala tanto em comunhão. A gente tem que ter comunhão. A gente tem que estar unido a Deus. Aqui diz São João, o apóstolo do amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. A opção, então, se você quer estar assim com ele, viva no amor. É ele que está dizendo. Tem gente que fala assim: eu vivo assim com ele, e não ama. Mentiroso. O texto ainda vai ter um textinho aí para falar sobre isso para a gente. Vejamos o versículo 19. Esse versículo 19 eu acho também muito interessante. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Isso é muito bom. Verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus,
mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. E o verso 21 termina: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O amor está muito ligado a Deus. Está tão ligado que o verbo utilizado para essa ligação é o verbo ser. Então, Deus é amor. Não diz Deus sente amor. Não diz Deus permanece amando. Não diz que Deus vai amar. Deus amou. Diz é. É muito forte o verbo ser no presente do indicativo, assim, é. Eu acho que esse verbo deveria ser conjugado apenas para Deus, para mais ninguém. Porque tudo é passível de mudança, só Deus é. Eu fui, serei, estou sendo, mas Deus é. Isso é essência. Deus é amor. Eu gostei demais de saber que Deus é amor, e gostei de saber assim: aquele que vive no amor, vive com Deus. Coisa maravilhosa. Porque às vezes a gente vive uma religião, e na religião a nossa mãe diz assim: é melhor ir para a igreja sem gostar do que ficar em casa. Eu estou sem vontade de ler a Bíblia. Lê sem gostar, porque é melhor do que ficar sem ler. Eu estou sem vontade de orar. É melhor orar sem vontade do que ficar sem orar. Mas o texto aqui fala uma coisa muito boa. O que eu gostei mais, esse conselho que eu já dei para os outros também, não é tão legal quanto esse aqui. Ele diz assim: aquele que vive no amor. Alguém vive no amor sem gostar? E como é viver no amor? É uma coisa boa demais, gente. Viver no amor é a essência da vida. E se você vive nessa felicidade, que é viver no amor, aí a Bíblia diz assim: vive unido com Deus. Isso é bom demais. Não é orar sem vontade, não é ler a Bíblia sem vontade, não é ir à igreja sem vontade, é viver no amor. E vivendo no amor, fique em paz, você está vivendo com Deus. Porque Deus é amor. Eu pensei em falar sobre amor. Hoje de manhã fiz algumas reflexões sobre amor. Aí falei com a minha esposa assim: eu planejei falar sobre o amor e acho que não vou falar, porque acho que não estou preparado. Porque eu percebi que não dava para compreender tudo. E eu ainda precisava de compreender melhor. E eu fiquei assim: acho que eu não estou sabendo esse negócio direito. Mas depois eu parei e pensei assim: mas Deus é amor. É muita ousadia eu também querer saber tudo. É muita arrogância eu ir julgar doutor nesse assunto, porque Deus é amor. É o Criador do universo que é. Então tá certo, irmãos, eu realmente não sei mesmo esse negócio direito. Eu estou rastejando, beijando os pés desse assunto lá embaixo. É porque o amor está assim com Deus. Deus é amor. Então é por isso que eu não entendo mesmo. Então eu tomei coragem, ousadia de falar desse assunto. O amor. Deus é amor. Agora, o amor de Deus. O amor de Deus é o amor perfeito. Eu até separei um texto aqui que fala sobre esse amor perfeito. Mas são tantos textos. O amor perfeito de Deus está dizendo, ele diz assim, está marcado aqui assim: Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí, irmãos, eu fico pensando, é amor perfeito. Ele mostra o amor dele, mostrando o amor dele para quem não merece ser amado.
Esse é um amor estável. Por isso que a Bíblia diz assim: Deus é amor. Quando lá no tempo final, na consumação dos séculos, Deus renovar toda a sua criação, Ele terá que desconstruir o que não está bom, para reconstruir a nova terra e o novo céus. Nesse ato de desconstrução está o amor de Deus. Porque não é uma coisa diferente da outra. Alguns dizem, Deus ama, mas também é justo. Não, senhores, Deus ama, sempre ama. E quando Ele aplica a justiça, Ele está agindo no amor, porque o amor é justo. Na destruição também. E esse amor é estável. Ele não depende das coisas. Ele não depende de se você é bom, se você corresponde a esse amor. Ele não depende da sua receptividade desse amor. Deus é amor. Ponto. Deus é amor. O amor não acaba, porque Deus não acaba. Amém? Amém. Nós somos convidados a sentir e a viver esse amor. Aliás, a palavra sentir, eu acho que não cabe bem aí. Nós somos convidados a viver esse amor de Deus. E esse amor de Deus, que Ele nos convida a viver, Ele registra no Sermão da Montanha. Olha só. Amai os vossos inimigos. Quando Ele nos convida a vivenciar esse amor, é um amor que não é um amor que eu sinto, não é um amor que transitório, é uma coisa permanente. Amai é um imperativo, os vossos inimigos. Não é sentimento, porque não vai me dizer que eu vou ficar tendo uma sensação gostosa orando pelo meu inimigo. Eu então entendo que esse amor de Deus, ele é baseado no valor que Deus dá às suas criaturas, no valor intrínseco da criatura que é objeto do amor. Isso significa que Deus deu a você um valor intrínseco correspondente ao valor de Deus. Meu Deus, isso é tão pesado, mas olha, preste atenção. Deus amou o mundo de que maneira? Tal maneira. Então esse amor moveu Deus. Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é baseado no valor que você tem. E o valor que você tem moveu Deus a dar a si mesmo em oferta para você. E a gente fica com a mão canguinhando assim para dar uns centavozinhos aqui na hora da salva. E a gente às vezes devolve o dízimo assim, será que é melhor eu devolver menos um pouquinho e tal? Fazer uns descontos assim, será que eu descontei mesmo aquelas despesas que eu tive? E a gente fica na canguinhagem, né? Mas Deus, a Bíblia é clara, Deus deu o seu Filho unigênito. Esse Filho unigênito é quem? É o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o varão, que diz o profeta, que é meu companheiro desde os dias da eternidade. Ele é aquele menino que nasceu, é o Filho que nos deu, mas que o nome dele é Deus forte, poderoso, Pai da eternidade. É Pai daquilo que não começa, e aquilo que não começa tem Pai, é Deus. Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse Deus se deu para quem? Para uma criatura finita, pequena, pecadora, chamado você e eu. Esse é o seu valor. Eu não dou esse valor a você. Você não dá esse valor a mim.
Mas eu não tenho essa autonomia para fazer isso, porque você não me pertence, e eu não posso estabelecer o seu valor. Mas aquele que te fez, que te resgatou, ele estabeleceu o seu valor, e o seu valor é um valor eterno. Deus é eterno. Ele estabeleceu um valor eterno para você. É por isso que ele disse que você tem que amar o seu inimigo. Porque o seu inimigo é seu irmão. Ele diz assim: a lei de Deus se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Sabe aquele camarada chato que você não aguenta? Aquele camarada que dá azia em caixa de sorrisal. Ele é seu próximo. Ele é seu próximo. Mas às vezes eu fico pensando, irmãos, será que o cristão vai viver a vida do amor assim, baseado nesse princípio? E como é que vai ficar então o prazer da vida? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: tem gente que é tão chata, tem gente que é tão difícil, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: é tão difícil você liberar amor para algumas pessoas. Será que eu vou ter que viver nesse amor princípio? Como é que fica então o prazer da vida? Porque a Bíblia diz: Deus é amor, e aquele que vive no amor vive com Deus. Mas viver no amor tem que ser uma coisa boa. Não vou viver assim amando o inimigo, que a gente fala assim: vai me desculpar, mas o outro lado eu não dou. Não é mais ou menos assim que a gente ouve a conversa? Vai me desculpar, mas eu não posso. Esse aí não, perdoa, perdoa, mas isso aí também é demais. É difícil liberar amor para algumas pessoas. A gente pode falar em relação conjugal. Na relação conjugal há momentos que a gente tem muita dificuldade de liberar amor para o nosso cônjuge, porque a gente conhece bem a dona Jeane, e ela conhece bem o seu Marco Garcia, e tem hora que é osso duro de roer liberar amor para esse camarada. Mas a Bíblia diz que aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Parece difícil liberar amor. Parece difícil. No livro de Cantares, que é um livro de amor, é um livro que fala de relações amorosas. E eu penso que esse livro, ele não fala de amor pequeno, porque grandes intérpretes da Bíblia utilizaram esse livro do ponto de vista tipológico e aplicaram essa relação de amor ao amor de Deus por sua igreja. E Ellen White utiliza os textos do livro de Cantares, e coloca o amor de Sulamita por Salomão como o amor da igreja por Deus, e coloca o amor de Deus pela igreja pegando o texto do amor de Salomão por Sulamita. Ele coloca isso como tipo. Então ele não se trata, o livro de Cantares, de um amor pequeno. Se trata de um amor bom, um amor forte. E eu separei um texto. O livro é todo lindo, né? Mas na linguagem de hoje tem um verso do capítulo 7, versículo 6, que fala assim, ó: como você é linda, minha querida, como você me dá prazer, como é agradável a sua presença. Aí nós temos amor também sentimento. Não apenas amor princípio, que até aqui nós falamos de um amor princípio, mas aqui nós temos amor sentimento. Algo que a gente sente. Eu entendo o sentimento definindo essa palavra aqui para nós compreendermos. Sentimento, não que eu queira defini-la para os outros, mas só para esse momento. Sentimento vem de sentir, de órgãos dos sentidos. É como eu percebo, é como eu me conecto através desses sentidos com outras pessoas. E esse sentimento,
a maneira como eu percebo, ele mexe nas emoções e faz mover coisas dentro de mim. E essas coisas que se movem dentro de mim me dá prazer. É uma coisa gostosa de se viver. É bom. Então, viver em amor, para Cantares de Salomão, é viver uma vida de prazer. É uma coisa gostosa. O cristão deve, então, ter uma vida gostosa. Quando o apóstolo Paulo fala do amor, Charles Finney, ele diz que a pontuação do texto ali diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, porque a palavra fruto está no singular. Então, alguns entendem que é singular, mas envolve amor, alegria, bondade, mas eu acho estranho, porque é singular, mas é tanto pedacinho. Então, ele diz assim, não, a pontuação deveria ser assim, e a pontuação veio depois, ele tem direito de argumentar assim. O fruto do Espírito é amor. Amor é o quê? Alegria. Aí ele vai dizendo, porque se tem amor, tem que ter alegria. Tem que ter alegria. Como você me dá prazer? Como é agradável a sua presença? E então a gente chega e fala assim, minha mulher não está me amando mais, mas você está tornando a vida dela um desprazer. Não tem alegria. Que o meu marido sai. E quando ele chega, já chega tarde. O trabalho termina às 7 horas, só chega às 10 horas da noite. E aonde ele está? Ele está bebendo no bar com os amigos. Ele sente prazer lá. Às vezes a gente fica criticando a pessoa que faz isso. Mas por que não dá prazer a ele aqui, no lar? Ele está escolhendo aquilo que é bom, aquilo que dá sensações boas para ele. E então está faltando alguma coisa dessas sensações boas para ele na casa dele. Isso vale também para as mulheres. Que quando ele toca a campainha, ele diz, meu Deus, chegou. E é o corre danado, porque chegou. A encrenca. Mas o amor, ele dá prazer. O amor é coisa boa. O texto que nós lemos anteriormente diz assim, vamos voltar lá para João, né? Lá para João, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amávamos Deus? Não. Por que é que nós passamos a amar Deus? Porque ele nos amou. Nas nossas relações, nós amamos pouco, porque vivemos pouco o amor. Nós não vivemos o que recebemos, nós vivemos o que nos falta. Então nós destacamos muito nas nossas relações, sejam no trabalho, sejam conjugais, sejam familiares. Nós destacamos muito aquilo que nos falta. E quando a gente destaca o que falta, nós sentimos sensações de falta, sentimentos e emoções de falta, de angústia, de dor, de decepção, porque nós falamos nisso, naquilo que nos desagrada. E então, quando a gente fala do que nos desagrada, há uma coisa que produz em nós uma energia diferente, assim, eu não gosto desse termo, porque ele está muito mudado aí, mas provoca sensações, coisas assim. É por isso que a depressão é complicada, que o depressivo ele acorda mal. E quando acorda mal, ele gera um clima mal para ele e para todos que estão em volta dele. E porque isso é como um vírus que contamina, isso se propaga. E Deus sabia disso. E João também sabia, assim, eu amo porque ele me amou primeiro. O amor dele irradiou em mim amor e eu passei a amar também. Mas o que a gente faz? A gente começa a falar dos problemas. Isso não está bom, isso não está bom, aquilo não está bom. E aí vai, e remói o passado, e fala de uma coisa, e fala de outra coisa, e fala de mais outra. Isso gera angústia. E o que acontece com a pessoa que está junto dessa pessoa? Fica angustiada, fica nervosa, fica com medo, fica com tensão, porque isso é propagado. Isso se propaga, eu não sei de que jeito. Eu não sei se é pela percepção no olhar, eu não sei se é pelo ouvido, no tom da voz, eu não sei se irradia outra coisa, não me interessa, mas isso se propaga. E vira uma coisa infernal. É como uma pedra que você joga no lago e faz uma onda, e mais outra onda, e mais outra onda. Isso ninguém sabe onde vai parar uma atitude de amor ou de desamor.
Por isso é importante nós decidirmos e optarmos mesmo pelo amor. Que o amor propaga e o amor produz alegria. O amor é bom. O amor é a fonte de energia da vida. E a gente fica gastando a nossa energia no desamor. E então a gente vive na infelicidade. Ah, não dá. Olha, a minha mulher, os botões da minha camisa que não foram pregados, aqui acho que não tem esse negócio, essas mulheres todas trabalham fora e arranjam jeito de fazer outros fazerem isso, né? Ah, mas aquele rangozinho, mas nunca mais fez daquele jeito. E aí a gente começa a reclamar, e reclama, e está vivendo no amor? Está vivendo no que falta. E se está vivendo no que falta, qual é o sentimento de angústia, de sofrimento? E se a gente quer uma mudança, a gente tem que amar. Quando Deus olhou para o mundo, Ele viu uma miséria aqui nesse mundo, porque a coisa estava feia. E em Hebreus diz que Ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Ele amou. Mas Ele não amou o que viu. Ele amou o que não viu. Porque Ele não viu amor. O mundo não irradiou amor para Deus, para que Deus amasse o mundo. Mas Deus viu o que não existia e se motivou a amar. Porque Ele sabia que alguns devolveria isso em resposta, amando também. E Ele viu você lá diante do trono, como diz o Apocalipse, no mar de vidro, com palmas nas mãos, clamando ao nosso Deus, aquele que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ele viu você lá. E Ele disse, por causa dessa alegria que eu vou ter, eu suporto a cruz, suporto a vergonha, o vexame, o sofrimento, a dor, que compensa. Às vezes, nosso filho está sendo tão ingrato conosco, a nossa filha, tão estúpida conosco. A vontade que dá é dizer assim, ó, vai, se dane, resolve a tua vida. Mas quando você faz ao contrário, e você ama, e decide amar, não que tenha o estímulo de lá para cá, mas porque você decidiu, porque você resolveu pisar no seu orgulho, você tomou a decisão de liberar isso, você colherá isso em resposta. Mas pode ser que não. Não existe garantias. Porque Jesus não garantiu o amor de todos por Ele, ainda que tenha amado a todos. Mas quando você toma essa decisão de amar, custe o que custar, o sentimento também vai aparecer. E vai ser um sentimento bom, um sentimento de dever cumprido, uma coisa que move e aquece o seu coração. É igual quando você passa na rua e alguém lhe pede algo e você faz um esforço e dá, e você sai dali feliz, porque produziu a sensação, produziu algo bom. Não que a pessoa tenha feito algo para merecer, mas porque você tomou a iniciativa e fez para a pessoa. A Bíblia diz que Deus ama, e a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E eu tenho visto alguns casais vivendo juntos num sofrimento total, sem amor, porque Deus odeia o divórcio. Gente, eu acho isso uma piada. Então a pessoa vive pela instituição, ama a instituição, amo a instituição do casamento, mas ela, eu não quero saber dela. Eu amo a instituição do casamento, eu não posso me separar, mas ele, que coisa esquisita, irmãos. Deus odeia o divórcio porque Deus é amor. E nós preferimos a instituição à pessoa. E Ele morreu pela pessoa, não é pela instituição. E alguns nem amam a instituição do casamento.
só amam a instituição religiosa chamada igreja. E por causa desse amor pela igreja, vivem no desamor eterno, no sofrimento eterno, e não liberam amor um para o outro. E acham que dessa maneira estão agradando a Deus. Isso é uma piada, não é? Será que a gente não está brincando com Deus? A gente está enganando a si mesmo? Nós precisamos liberar amor. Não é fácil. Às vezes a pessoa é difícil mesmo. Mas nós somos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para amar. Agora nós somos reino de Deus. Vamos tornar isso mais fácil na nossa casa? Afinal de contas, irmãos, nós todos vimos à igreja. Todos nós aprendemos as mesmas coisas. Então, não vamos deixar isso nas costas de uma pessoa só, não. Vamos os dois tomar decisão. A família tomar decisão. A igreja tomar decisão. Nós vamos amar, sim. Vamos tornar a vida dos outros mais fácil. Eu sei que é difícil me amar, então dá um jeito de tornar mais fácil esse amor. Quando Salomão fala que era um prazer estar com Sulamita, que aquilo era bom demais. Olha, eu não vou nem ler os textos, mas quando ele fala da palmeira, que ele sobe na palmeira e ele come a palmeira, aquilo é uma coisa que tem um amor erótico, lindo, maravilhoso ali, um dar-se total. Aquilo é uma maravilha, é um prazer. E não é um esforço, não, gente. Agora tem gente que a gente tem que fazer esforço para ficar amando, porque a pessoa é difícil demais. Porque o sentimento é uma coisa que acontece nas relações. O sentimento não é uma coisa assim que eu fabrique, porque até gostaria de fabricar às vezes, mas é difícil. Ele acontece, ele surge. Uma relação pode produzir sentimentos bons. E pode produzir sentimentos de tensão, de nervosismo, de medo, porque está na relação. Está a ver comigo, mas não em mim. A gente fala assim, esse ódio é teu, fique com ele. Sim, mas ele não acontece sozinho. Ele está em relação com alguém ou com alguma coisa. A gente precisa de colaborar para que no reino de Deus o amor reine. Fazer a nossa parte. Se tornar mais agradável, para ser mais fácil de amar. E você também amar alguém. Às vezes a gente se surpreende com histórias tão difíceis. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem muito tempo alguém me procurou lá de longe, e a esposa estava apaixonada, mas não era por ele. Esse é que era o problema. Não era por ele. Aí eu fiquei com pena da esposa, não fiquei com pena dele. Porque eu não sei o que uma pessoa pode fazer para não se apaixonar. Assim, eu não me apaixono por fulano, mas eu sei como é que pode fazer. Se alguém souber, me ensine, porque eu não sei. Eu não sei também que a gente cria assim, eu vou me apaixonar. Tem jeito de fazer isso. Então, eu fiquei com pena dela, não fiquei com pena dele. Né? Porque isso acontece. Agora, isso deve ter acontecido, irmãos, porque eu acho que faltou alguma coisa na relação, que eu também não digo que é ele que fez, que é culpado. Eu só sei que eu estou com pena dela por ela estar apaixonada por outro. Isso é uma complicação na vida dela, ela vai ter que trabalhar esse assunto. Isso é difícil. Também não condeno a ele, mas na relação tem alguma coisa que está ficando uma falta. E essa falta provocou esse sentimento. E se não é uma coisa que ele escolheu, então ele também não tem culpa disso. Se ele não tem culpa, não é pecado. Então nós vamos ter que consertar isso. Pegar esse amor que está colocado no lugar errado, colocar no lugar certo. E fazer com que isso seja feito com responsabilidade, dentro dos princípios de Deus. Eu penso que nós poderíamos ter muito prazer nas nossas relações da igreja, e nas nossas relações conjugais, nas nossas relações familiares. Se nós decidirmos pisar um pouco na nossa vaidade e dizer assim, sabe uma coisa? Está me dando muito trabalho mesmo, mas é o seguinte, eu vou desistir, eu vou amar. Isso serve para o seu trabalho também, isso serve para a sua relação com Deus. Vocês se lembram quando eu contei aqui a minha briga com Deus, que eu fiquei brigado com Deus mais de um ano, não preguei durante um ano, não li a Bíblia durante um ano, orava brigando durante um ano, brigando com Deus. Era uma discussão total, eu ficava com raiva porque ele não me respondia nada, era eu só falando e brigando o tempo todo. Até que um dia eu parei e pensei assim, Senhor, que situação, estou indo nessa briga com Deus,
eu era feliz, não sou mais. Deus também não me responde nada, o Senhor fica mudo, fala pelo menos que não me escuta, diga alguma coisa, me bate na cara, faça alguma coisa, deixa esse silêncio. Mas ele ficava na dele, até que eu falei assim, sabe de uma coisa, Senhor? Se o Senhor quiser me amar, ame. Se não quiser, não ame, mas eu vou te amar. Se o Senhor me receber, recebeu bem, mas se não me receber, eu vou te amar. Se o Senhor achar que eu não mereço nada, eu não mereço nada, mas eu vou te amar. Eu fiz essa oração, quebrei meu orgulho, eu liberei meu amor, porque eu não queria liberar o amor por Deus. Por que eu não queria liberar o meu amor por Deus? Porque Ele não estava me dando algumas coisas. Pirraça. Pirraça adulta. E por que Ele não quer mais dar aquele beijo gostoso e caloroso? A pirraça, ela também não faz isso por mim, eu também não dou esse beijão nela. Pirraça. A gente quer, mas a gente tem que entender. Não existe, irmãos, essa história de príncipes e princesas nesse mundo, porque isso aqui é de carne e osso. A gente tem natureza pecaminosa e a gente tem que andar junto, um do lado do outro, amparando um ao outro, lutando, porque não tem isso. Aquele de beijar a princesa e ela acordar, isso não existe, esse príncipe não existe, ele é de carne e osso, ela é de carne e osso. A gente tem que entender isso, pisar no orgulho e liberar o nosso amor. Essa mulher me fez passar vergonha, eu fiquei com raiva dela, mas sabe de uma coisa? É melhor eu amar essa mulher de qualquer jeito. Aí envolve decisão. Tomou a decisão, irmão, liberou o amor, a sensação aparece, a emoção surge. Quando eu falei isso para Deus, eu tive uma sensação tão grande que eu fiquei parecendo um moleque na rua. Já era jovem. E eu saí pulando. E eu dava soco no ar. Eu estava emocionado. Né? Eu estava emocionado, aconteceu o sentimento, aconteceu a emoção, mas aconteceu por quê? Por causa de uma decisão, de uma atitude. Eu compreendo você, é mesmo difícil, porque a sua natureza é a minha natureza. Eu também tenho hora que eu não quero amar, não, tem hora que eu quero desistir. Já perdi esperança na minha relação conjugal algumas vezes. E se gente estivesse aqui, falaria isso da mesma maneira. Porque já falei para ela, já falei em encontros de casais, já perdi. Mas é porque acabou a esperança. Se tivesse acabado, a gente não estava junto, irmãos. Porque não foi uma vez só, não, que acabou a esperança e nós já tivemos beijos calorosos e amores calorosos depois da esperança perdida, muitas vezes. Porque tem que pisar no orgulho e decidir outra vez. Sabe de uma coisa, gente? Vou começar de novo. Vou liberar o meu amor. Talvez você tenha que fazer isso com seu pai. Seu pai foi um camarada duro, difícil, não soube te amar. Você tem ressentimento por ele. Há uma dor no seu coração. Você está sofrendo. Olha, isso não é viver no amor, não é viver em Deus, é viver na tristeza. Sabe o que você vai fazer? Para de pensar no que seu pai não fez. Faça igual Jesus. Eu não vou olhar para esse bando de gente tudo errado. Eu vou pensar na alegria que está proposta, no que ainda não é, mas vai ser. E ele ficou pensando como que seria. E você pensa assim, como vai ser meu pai? E seleciona da história sua com seu pai, que é muito maior do que aquilo que você conta. Seleciona aspectos que você ainda não narrou, que fazem parte da sua história. Talvez aspectos narrados por sua mãe, por outro irmão, por um amigo. Veja por outros ângulos e selecione aspectos lindos e maravilhosos, recheados de amor. Produza sentimentos melhores no seu coração. Ame, viva, energizado pelo amor. Decida pelo amor. Vá neste alvo, neste propósito, neste sonho. Se você está numa relação de trabalho terrível, que não suporta, e está vivendo para manutenção e sobrevivência, toma uma decisão. Se não dá para amar esse lugar, irmãos, vá para um lugar de amor. Você não foi feito para amar tudo igual, indiscriminadamente. Não é assim. Deus deu a você alguns gostos.
E você ama umas coisas e ama menos a outras. Viva pelas coisas que você ama. A Bíblia diz assim: aonde está o nosso tesouro, aí está o coração, aí está o seu amor. Então, trabalhe, lute pelo que você ama. Para de ficar fazendo o que não gosta, de centralizar a sua vida nas tristezas, de gastar tempo e mais tempo remoendo o sofrimento. Concentre-se naquilo que você ama. Dê mais tempo, mais qualidade de tempo, mais energia. Gaste dinheiro naquilo que você ama. Talvez a sua esposa está reclamando justamente isso. É verdade. Às vezes, irmãos, a gente ama. Um dia desses eu estava percebendo uma situação. O senhor estava apaixonado por uma moça nova. É fácil se apaixonar pelas meninas novas, elas são muito bonitas. E também elas não convivem com a gente, ainda não fizeram mal nenhum para nós. Né? Então, ele estava apaixonado pela menina nova. Mas eu comecei a conversar. Você sabe que não era por ela que ele estava apaixonado? Eu cheguei à conclusão que o que ele gostava era de se sentir jovem na presença dela, porque a esposa dele fazia ele se sentir um velho. Muda essa situação para ver se ele não vai gostar de se sentir um jovem na presença da esposa. A esposa gosta do amor que você sente por ela. Ela gosta do amor que você sente por ela. E você não libera esse amor, aí vem e troca outras coisas. Outras coisas. Viva pelo amor, decida pelo amor. Não fique perdendo tempo na vida por muitas coisas. Opte pelo amor. Vou viver pelo amor. Não vou perder meu tempo. É aquilo que eu amo. Ali é que está meu tesouro. Ali é que eu vou. Que Deus abençoe.